Oi, pessoal, vamos continuar a nossa leitura da Bíblia, do livro de Gálatas. Nós paramos no último vídeo em Gálatas 3, né? Aprendemos que a fé veio antes da lei, que foi dada a Moisés 430 anos depois de Abraão. Isso está na Bíblia, isso a gente leu no capítulo 3 de Gálatas, não é isso? E a lei no grego, é nomos, que é exatamente a lei referida em toda a Bíblia, quando se usa no Novo Testamento nomos, se refere à lei dada a Moisés, e não só os 10 mandamentos, mas toda a lei, 613 ordenanças. Então, a gente viu isso no capítulo 3, e agora nós vamos partir para o capítulo 4. Vamos ver o que o Senhor tem para nós aqui, porque eu estou lendo esses capítulos, esse livro, porque eu tenho dito para muitos dos meus amigos, é por amor a vocês que eu faço os ensinos que eu faço online, toda sexta-feira, todo sábado, há quase 6 anos, porque eu descobri dentro da Bíblia que existe um evangelho verdadeiro que não era aquele que eu cria, aquele que eu cresci sendo ensinada. Então, se você não assiste nada, se você não vai ler a Bíblia do jeito que eu tenho pedido tanto a vocês, eu vou ler a Bíblia para vocês. Eu quero que vocês, em nome de Jesus, deixem o Espírito Santo entrar em seus corações, para que vocês possam ter discernimento, porque a palavra do Senhor diz. Sem ajuda de nenhuma outra interpretação. Então, vamos lá? Capítulo 4 de Gálatas, tá? Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Ainda que seja senhor de tudo, ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai, ou seja, o tempo de maturidade. Quando a gente vai lá para Efésios 4:14, eu queria ir lá para vocês, porque olha, o que ele diz aqui, Efésios 4:14, ele diz assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nós somos um corpo perfeitamente ligados por Cristo. E ele, Cristo, ele veio, e você vai ver aqui o que Paulo diz, por que foi que ele veio, por que ele foi enviado. Então, nós não somos mais meninos, o que ele está dizendo aqui. Nós não somos mais meninos, nós estávamos debaixo do tempo determinado pelo Pai, que era um tempo que estávamos debaixo da lei, a lei sendo o nosso tutor, não é? E aqui no 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, olha só, a plenitude aqui, a gente sabe que ele está falando da vinda de Jesus, porque é a plenitude de tudo, de todos os tempos. É a vinda de Jesus, é a encarnação do próprio Deus. E Colossenses fala que Jesus é a perfeita imagem de Deus. É o Deus encarnado. E aí ele fala dos tempos, plenitude dos tempos, não é do tempo. E a palavra usada aqui é crono, que é a palavra usada em grego
para definir que é um tempo determinado. Então, são vários tempos. E uma pausa que eu queria dar para vocês aqui é o seguinte: quando Jesus veio, existiam algumas situações que estavam acontecendo no mundo que estavam levando exatamente a realização, no tempo de Deus, daquela plenitude que era a vinda de Jesus. Se não, para pensar. O povo estava, o povo judeu, com muita antecipação, estudando sobre as profecias com relação à vinda do Messias. Desculpa. E aí, eles estavam procurando cada vez mais, só que eles estavam procurando o cumprimento da profecia através da interpretação deles com a vinda do Messias. E porque a profecia não foi cumprida da maneira que eles haviam interpretado, eles não aceitaram o Messias. Eles não viram o Messias. Isso eu estou dizendo, não são todos, né? Porque o próprio Messias, a família, os discípulos, os seguidores eram todos judeus. Porque eles vieram, porque Jesus veio debaixo da lei. E todos os seguidores naquela época, eles eram debaixo da lei. Até depois a gente vai ver que tem alguns seguidores que eram gentios ali também. Mas, naquela época, a Roma tinha trazido toda o mundo ali conhecido a uma unificação. Existia uma globalização naquela época que politicamente falando, militarmente falando, militar, eu acho que eu falei errado essa palavra, né? Mas era eles tinham conquistado, Roma tinha conquistado aquela área. E aí a gente também não pode esquecer que uma outra coisa existia, era a unificação cultural, porque ali o que predominava era a cultura grega. E se vocês lembram bem, aquela área toda falava grego. E não era só aquela área assim, ali de Israel, não. Você pode ir ali atrás do Mediterrâneo completo, ao redor do Mediterrâneo, todos falavam grego. E aí, por isso nós temos a Septuaginta. Quando Jesus veio, já existia a tradução do hebraico, do Velho Testamento, que é o Tenarca, para o grego. Eles já tinham disponível isso. E quando eles falam de escritura, eles se referem ao que eles tinham na época, né? Porque o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, né? Nós estamos lendo hoje uma carta que Paulo escreveu para os crentes da Galácia, porque eles foram convertidos, eles aceitaram que Jesus era o Messias, e agora eles estavam tendo um problema que tinham algumas pessoas se infiltrando entre eles e dizendo para eles: não, vocês têm que guardar a lei. E aí Paulo vem e faz essa carta para eles, mostrando para eles que não. Uma vez salvo, você está sob a graça, pela graça, e não pela lei mais, porque a lei veio enquanto você era menino, não tinha ainda a plenitude, não tinha chegado ainda, Jesus não tinha vindo. Então você não tinha isso, você precisava de um tutor, que era a lei, né? E aí tudo estava colaborando para a vinda do Messias. E é assim que Deus faz as coisas acontecerem, né? Permitem tudo se entrar, sabe, se encaixar as peças do puzzle, do quebra-cabeças. E é assim que Deus faz. E na volta dele, agora, a gente está vendo também tudo isso acontecendo, e as coisas estão acontecendo de uma maneira que a gente está vendo mais uma vez as peças do quebra-cabeça sendo colocadas juntas. E eu fico feliz, porque no meu coração eu queria que a gente nem precisasse terminar o livro de Gálatas, que o Senhor viesse logo buscar-nos. Não é verdade? É esse o seu desejo também? Mas enquanto ele não vem, vamos continuar. Então, Paulo, continuando aqui no 4. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então,
Jesus nasceu debaixo da lei. Para quê? No 5 ele diz, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Olha só que sério isso. Jesus veio, nasceu sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque a gente não podia guardar a lei. Era impossível. Só o Filho de Deus, o próprio Deus, poderia fazer isso, e por isso que ele veio. E no 6, porque sois filhos de Deus. Sois filhos. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Quando a gente vai lá para Romanos, a gente vê Paulo dizendo que quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus se comunica com o meu espírito e me dá a certeza de que eu fui adotada por Deus. É lindo demais isso. É por isso que eu tenho a autorização de chamar o meu Pai celestial da mesma forma que Jesus se dirigia a ele, Abba, Abba, Pai. Assim que já não é mais escravo, mas filho. E se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Antes, porém, quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Lembra que tem muita gente aqui, muito gentil aqui, que adorava a deuses estranhos. E muitos dos próprios judeus, eles também se desviavam do caminho deles e também adoravam a deuses estranhos, quer seja por casamentos ilegais ou eram casamentos que perante a lei deles eles não poderiam participar, mas terminavam participando, pegando essas mulheres para si e terminava se caindo na tentação de adorar esses outros deuses, né? Agora, no entanto, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, porque quando você diz que quando você confessa que Jesus é o Salvador, quando você confessa que ele é o Filho de Deus, ele confessa a nós. Então, ele conhece a gente a partir do momento que eu aceito a Jesus. Um dia ele vai dizer, não conheço vocês. Como assim não conhece? Ele me viu crescer dentro da barriga da minha mãe. Mas ele vai dizer, eu não te conheço, porque ele só conhece aqueles que, através de Jesus, aceitaram o sacrifício dele. Mas como, agora, no entanto, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Ou seja, vocês são seguidores de Cristo, vocês conhecem a lei de Cristo, e vocês agora estão voltando para o judaísmo? Vocês estão querendo de novo guardar as leis, as 613 leis dadas a Moisés, que a lei que o próprio Jesus veio salvar você dela? Vocês guardam dias, e aqui ele está se referindo os dias da semana. Tem um dia na semana que o judeu guarda. E os meses. Existe um dia no mês também que todo judeu guarda. Eu já guardei, é o Rosh Chodesh. É o dia da lua nova. E ele fala também que tem os tempos e anos. Esses tempos aqui são... Eu não olhei para qual é o grego desse aqui. Vou ver agora mesmo com vocês, tá? Me dá um segundo para eu colocar aqui qual é, porque eu devia ter colocado esse tempo, se é o Cronos ou se ele fala de outro nome em hebraico, outra palavra em hebraico. Só um pouquinho. Vou olhar aqui. Qual é a palavra? Meses e anos. Guardar dias, meses e anos. Meses e anos. Mas aqui, no grego, ele não fala, ele fala tempo. É kairos também.
Não, desculpa, é Kairos, são season, são estações, é Kairos. Então, aqui ele usa os tempos Kairos. A palavra é Kairos. E eu vou dizer para vocês o significado da palavra agora, tá? São os tempos ou épocas que o Senhor o Moedim, né? Que são os tempos que o Senhor Deus tirou e deu ao povo de Israel, que são os tempos Moedim. Como eu vou traduzir, gente? São os tempos apontados, por exemplo, a Páscoa, a festa dos tabernáculos. São esses tempos que ele está se referindo. Ele está dizendo, vocês voltaram a fazer tudo isso quando vocês já foram salvos da lei? E no 11, receio por vós que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois também eu sou como vós. Paulo está dizendo aqui, gente, eu quero que vocês sejam como eu. Gente, é muito sério. Eu queria poder dizer, seja como eu. Como Paulo diz, seja como eu, porque ele servia a Cristo com toda a força do seu entendimento, com seu espírito, com o seu corpo e sua alma. Mas ele diz, façam isso que eu faço, seja como eu, porque eu também sou como vocês. Ou seja, ele era também judeu, seguidor da lei, e ele encontrou em Jesus a salvação. Ele foi resgatado da lei, porque ele estava debaixo da lei. E aí ele diz, irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também sou como vós. Em nada me ofendestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciou o evangelho estando em fraqueza de carne. Ou seja, ele estava doente. Mas agora, aí ele diz, embora minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitastes, nem me desprezastes. Antes, me recebestes como a um anjo de Deus, como ao próprio Jesus Cristo. Então, Paulo estava doente. E aí a gente, às vezes, fica perguntando, lembra que ele pede a Deus para se curar, e Deus diz 3 vezes, né? Ele falou que a minha graça te basta. E as pessoas ficam conjecturando qual seria essa doença de Paulo, e nunca nós temos realmente detalhadamente o que é, mas tem uma coisa que ele diz aqui que dá para você pensar, porque ele diz aqui, olha, qual é logo a vossa alegria? Dou-vos testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os vossos olhos e os terias dado a mim. Isso dá a entender que isso aqui, no meu entendimento, tá? A Bíblia não está dizendo isso, mas se você colocar o contexto, se ele estava doente e ele mandou a mensagem, vocês sabem que sempre que Paulo mandava as cartas, ele tinha alguém escrevendo para ele, que em algumas cartas ele vai dizer, agora estou escrevendo com a minha própria letra. Mas ele diz que o povo, se pudesse, teria dado próprios olhos para ele, teriam arrancado o olho e dado para ele. Então, pode ser que Paulo tinha um problema de visão sério. Ok. 16. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? É isso que eu quero dizer também para vocês, meus amigos. Eu não sou inimiga. Eu sou amiga. É por honrar vocês, pelo carinho que eu tenho por vocês, pelo amor que eu tenho por vocês, que eu volto aqui e estou lendo a Bíblia para vocês. Porque eu quero que o Senhor Jesus faça por vocês o que ele fez por mim. Eu não estou pedindo para você sair de uma igreja, eu não estou pedindo para você fazer nada disso, mas eu peço para você ler a Bíblia. E eu estou lendo, porque se você não quiser abrir a Bíblia para ler a Bíblia como ela é, eu estou dando essa oportunidade para você. Então, 17. Os que tanto se esforçam para vos agradar, não fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim, para que vós tenhais zelo por eles. Olha só, eu não quero agradar a homens. Eu agradava a homens quando eu estava dentro do movimento adventista. É verdade. Eu vivia para agradar a homens. Hoje eu vivo para agradar a Deus,
Por isso que eu estou aqui. Perdi muita amizade. Perdi muita gente que eu amo. Muitos contatos de pessoas queridas. Porque eu estou aqui trazendo a verdade. Eu tenho zelo pela palavra de Deus. Eu estou lendo a Bíblia para vocês. É bom ser zeloso, mas sempre do bem. E não somente quando eu estou presente convosco. Ou seja, gente, é de longe que eu estou fazendo isso para vocês. Eu não estou me comparando a Paulo aqui. Mas o Senhor Jesus disse, vai e faz discípulos. Então, é um discípulo fazendo outro discípulo. E o discípulo não é para uma igreja. O discípulo que eu quero é o discípulo que vai seguir a Jesus como eu sigo a ele. Porque eu quero que Jesus faça em seu coração aquilo que ele já fez no meu. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Ou como Paulo precisava de uma internet, né, para fazer uma ligação ao vivo e as pessoas poderem ouvi-lo, né, ouvir a emoção na sua voz. E agora nós vamos passar para o verso 21 do capítulo 4. E é muito, muito sério isso aqui, porque foi essa parte de Gálatas 4, a partir do 21, que me fez parar e dizer, meu Deus, como foi que isso veio parar aqui na minha Bíblia? Porque lá em 1 Coríntios 3, a partir do 11, Paulo diz que quando a gente segue a lei de Moisés, existe um véu sobre o nosso coração. E esse véu nos impede de ver a verdade. Porque nós estamos fazendo tudo aqui, antes da plenitude. O que acontecia é que estavam todos debaixo da lei. Aí quando nós voltamos para a lei, apesar de já ter vindo a plenitude dos tempos, que foi Jesus vindo como um bebê, né, para cumprir as profecias, a gente volta e quer agradar a homens e seguir a lei de Moisés. E aí ele diz lá, quem segue a lei de Moisés tem um véu no coração. E esse véu só é retirado através de Jesus. Então eu acredito que eu era muito zelosa por Deus, mas eu ainda tinha esse véu no coração, porque eu seguia a Moisés. Vocês conhecem minha história. Eu saí da igreja adventista e fui para o judaísmo. Não só as 613 ordenanças que eu queria seguir, eu também fui lá e, se vocês forem para Números 6, vocês vão ver que aquele voto eu fiz também. É o voto do Nazireu, né? Nazir. Aí ele disse assim, aí eu fui lá e disse, não pode estar na minha Bíblia. E eu fui ler, e o Senhor realmente falou ao meu coração. Olha o que ele fala, ele faz uma comparação entre Sara e Agar, que são as mães dos primeiros 2 filhos de Abraão. Olha o que ele diz aqui. Dize-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Por estar escrito, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Olha só, ele vai usar aqui agora uma ilustração, a mesma ilustração que ele usa depois com Isaac, Jacó, ele usa aqui com Isaac e Ismael. Lá em Romanos, ele usa a mesma ilustração, mas ele usa Jacó e Esaú. Tá? Então, ele vai dizer aqui que isso é uma ilustração. Abraão teve 2 filhos, um da escrava, Agar, e outro da livre, Sara. A gente sabe essa história, né? Que Deus prometeu para Moisés, ou para Abraão, que ele ia ser um pai de uma grande nação, e ele foi lá falar com Sara, e Sara disse, só tem um jeito, a gente vai ter que conversar com a escrava, né? Porque ela não acreditou. Então, ele foi e realmente teve um filho com a escrava, mas não era o filho que Deus tinha prometido. Porque o filho da promessa era sobrenatural, era uma coisa que ia acontecer, mas Sara ia ser a mãe desse filho. Então, porque ela não era a escrava, ela era livre. Então ele diz aqui, todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, ou seja, nasceu segundo a combinação, os ajustes humanos, né?
Abraão e Sara conversaram e achavam que deveria ser assim. Não, Deus disse, confia nele. É a mesma coisa que ele falou quando ele falou com Abraão, falou assim, Abraão, você vai para uma nova nação. Aí ele vai e muda o nome de Abraão. O nome de Abraão passa a ser pai de uma grande nação. Aí ele vai para uma cidade nova, onde ninguém conhecia ele. E ele chega lá, o que acontece? Quando você não conhece ninguém, você se apresenta. E quando ele dizia o nome dele, ele não dizia o nome dele em português, que não significa nada para a gente, né? Ele dizia Abraham, que significa o pai de uma grande multidão. E aí as pessoas perguntavam, quantos filhos você tem, Abraão? E ele dizia, nenhum. Já pensou? Mas Deus tinha prometido aqui que ele ia ter filhos. E ele não acreditou também, e nem Sara. Né? Às vezes a gente diz que acredita, mas na hora do pega para capar, né, como se fala em português, não acredita de verdade. Então, todavia, o filho que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Era o filho da promessa. E quem são esses dois? O que deve ser entendido como ilustração, pois estas mulheres elas representam as duas alianças. Olha só. As duas alianças, gente. Tem uma aliança que foi feita no Sinai e que foi dada para Moisés, e tem um sinal lá naquela aliança, que realmente é o sábado, né? E aquela lei foi dada para o povo de Israel. E com um tempo de validade, porque a gente viu ontem que foram 400, não, no vídeo passado, 430 anos depois de Abraão, até a vinda do Messias. Eu também nunca tinha visto isso no meu livro de Gálatas, capítulo 3, na Bíblia. Então, as duas alianças, e a segunda aliança, ela foi assinada pelo próprio Jesus, com seu sangue. Então, uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é H, representada pela escrava H. Quem é o filho de H? Ismael. Ora, esta H, ela representa o Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. Ou seja, estão debaixo da lei. Se você for para Israel, você vai ver como é guardada a lei lá dentro. Eu guardava a lei numa sinagoga que eu ia aqui em Dallas. E você sabe que no mundo inteiro os judeus ainda guardam essa lei. Mas essa Jerusalém atual, ela é representada, é a representação da escrava. A Jerusalém, que é de cima, porém, é livre, a qual é mãe de todos nós. Ou seja, quem é que é a sua mãe? De quem é que você é filho? Você é filho de H ou você é filho de Sara? Porque a Bíblia fala claramente que aqueles que guardam ainda os mandamentos dados a Moisés no Sinai, eles são representados como filhos da escrava. Somente aqueles que aceitam a Jesus, eles são representados pela Jerusalém celestial, que aqui nessa ilustração é Sara, a esposa da promessa, que teve o filho da promessa. E como está escrito, ele fala que ele vai ler, ele vai referenciar Isaías 54. Pois está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que os da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Nós somos filhos da promessa, como Isaque. Mas, como então o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Gente, os filhos de Ismael, eles perseguem os cristãos até agora. E com muito maior intensidade que vocês podem imaginar. Mas está escrito isso aqui. Então, você é o perseguidor
o que está ao lado do perseguidor, ou você é filho da promessa, que está do lado do Deus de Israel, que prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Eu sou filho de Abraão através da fé e de Sara, porque ela representa a Jerusalém celestial e não a terrestre, que representa a escravidão. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas como então o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Isso aqui é uma ilustração. Ele não está dizendo rejeite o povo que é descendente de Ismael, que é o povo árabe. Não, não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui que os descendentes da promessa, eles agem de acordo com a promessa, que era enviar o Messias para resgatar aqueles que estavam vivendo debaixo da lei. Esses são os filhos da Jerusalém celestial. Esses são os filhos de Sara. Esses são os filhos da promessa, como Isaque. Não queira ser filho da escrava. E ore para que essa situação como eu vou dizer, perseguição, né? É perseguição, na verdade. Nós estamos passando um momento de grande terror entre os cristãos de todo mundo. Eles estão passando pela perseguição. O mundo árabe está indo e matando, e degolando, e acabando com cristãos onde eles conseguem. Isso é um fato. E a gente precisa orar por essas pessoas, porque são pessoas que têm, muitas vezes, fazem isso achando que estão fazendo a vontade de Allah, do Deus deles. E não é. E a gente precisa orar para que essas pessoas possam receber no coração a verdade, que é na palavra de Deus, a Bíblia, a palavra santa de Deus. Que o Senhor possa trazer para eles um discernimento que eles nunca imaginaram ter, que eles possam ter visões, que eles possam ter encontros, como Paulo teve encontro com o próprio Jesus, quando ele era o perseguidor. Porque o povo da lei também persegue o que não está na lei. Porque, olha, eu sou livre da lei, mas eu não sou sem lei, porque a minha lei é a lei de Cristo. Mas os da lei de Moisés, eles perseguem. Eles acham, eles perseguem e perseguem assim, é psicológico a perseguição, não é? E a gente ora por eles também. Então, gente, por favor, leiam a Bíblia. Mais uma vez eu pergunto para vocês, quem é sua mãe? É Agar, a filha, a mãe serva, ou é Sara, a mãe da promessa? Que Deus abençoe vocês. E o nosso próximo vídeo será o capítulo 5 do mesmo livro de Gálatas. Que Deus abençoe muito vocês. Deixa eu mostrar para vocês, sempre eu esqueço, né? Eu tenho que dar para vocês o meu e-mail, para vocês enviarem perguntas, para vocês, se quiserem participar dos nossos encontros ao vivo, toda sexta-feira, às 20 horas, e todo sábado. Estamos estudando 2 livros, o livro de Romanos e o livro de Atos, muito especial. E se vocês quiserem mais informações sobre o nosso encontro lá em São Paulo, no final de julho, por favor, mande um e-mail para mim também e eu mando todas as informações para vocês. Que Deus abençoe vocês e que a gente possa se ver no próximo vídeo.